Seja muito bem-vinda a mais uma live aqui no meu Instagram. Nós já estamos aí há mais de quase 3 meses, né? Juntos aí, todas as quintas-feiras, às 21h30. Então, seja muito bem-vindo para esta que é uma live super especial. Nesta live, eu conto toda a minha história, desde o nascimento até os dias de hoje. Então, se eu fosse você, não perderia por nada, dedicaria aí 1 hora e 20 do seu tempo para poder conhecer mais a minha história. A gente gosta de conhecer a história das pessoas, né? Então, eu já quero aqui, nesse momento, convidar mais pessoas para essa live. Vamos mandar aqui esse aviãozinho para as pessoas. Talvez balance um pouquinho a imagem aí, tá? Enquanto isso, o Instagram vai avisando aí, né, que nós estamos ao vivo. Nós vamos mandar aqui, convidando as pessoas. Se você estiver ao vivo aí já, convida também aí algumas pessoas, tá? Manda esse aviãozinho aí que tá do ladinho aí do Instagram. E convide aí algumas pessoas que você entende que possa vir para a live, tá bom? Vamos lá. Aí, ó. Já convidei aqui várias pessoas. O pessoal já está entrando aí. Seja muito bem-vindo. Só dá um joinha aí se o áudio tá ok, tá chegando legal. Silvana, o Rayan, a Maria, a Dalila, quem mais já está aqui ao vivo. Só deixa um joinha aí, tá? Para eu saber se tá tudo certo com a live, tá? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Tá ok, tá 10, tá ótimo. Tá 100%, Rayan. Muito bem, então se tá 100%, tá 10, tá ótimo, né? Nós só vamos esperar aí mais uns 2, 3 minutinhos para mais alguém que queira acompanhar aí ao vivo, né? Essa live de hoje. E daí eu já vou começar, né? Você sabe que hoje a live é especial e ao mesmo tempo, né, um grande desafio a gente contar a nossa história, né? A nossa história de vida. E essa live em especial, né, me veio essa inspiração de falar um pouco, né, sobre a minha história, até para as pessoas que me acompanham aqui há menos tempo, né, conhecer mais também da minha história. E eu pretendo, né, contar a parte espiritual, a minha experiência com Deus, né, quando que isso foi, o que mudou, e também, né, a minha parte profissional, né, a minha história de vida de forma geral aí você vai conhecer, né? E depois, claro, né, a gente vai fazendo os vídeos curtos aí, e isso vai alcançando mais pessoas e as pessoas vão nos conhecendo melhor, né? Se tem algo que a gente precisa é conhecer melhor as pessoas, né? Conhecer mais a fundo, conhecer a história. E aqui nesse início eu já quero dizer para você que a sua história ela é a melhor história que existe. E ela é única. Ela é exclusiva. Ela é só sua. Então, cada pessoa tem a sua história. Cada pessoa tem, né, a sua caminhada. Cada pessoa, né, tem a sua vivência. E a intenção aqui desta live, né, é dizer o quanto nós nos superamos ao longo da nossa vida. É importante deixar claro aqui que a história que passou, ela só está na memória, são só lembranças. Lembranças de situações alegres, felizes, né? E também lembranças de alguns fatos, né? Marcantes, tristes, desafiador, né? Problemas, isso faz parte da vida de toda pessoa. Mas o importante é deixar aqui claro que tudo que já passou está somente na nossa mente. Não existe mais o passado. Mas ele existe uma memória, né? E quando nós relembramos aquilo que já passou, o único objetivo, né, é olhar para o momento presente, né, e ver o quanto nós amadurecemos, crescemos, nos desenvolvemos,
ou não, né? Então, quando você for olhar para a sua história, para o seu passado, a primeira coisa, você precisa admirar a sua história, aceitar a sua história e viver bem o único momento da história que nós temos, que é o agora, que é o momento presente. Então, a única finalidade de nós olharmos para trás para uma história é entendermos o porquê nós estamos hoje aqui. Porque nós só temos um tempo, que se chama agora. Futuro, só projeções, só imaginação. Passado, só memórias e lembranças, né? E só vale a pena a gente olhar para o passado, né? Quando nós precisamos aí ressignificar alguma coisa e aceitar alguma coisa que ficou lá atrás, ou para a gente fazer memória e viver bem o dia de hoje. Então, esse é o intuito, né, de contar um pouco a minha história, para as pessoas conhecerem mais quem é o Reinaldo, né? Mas também para dizer o porquê, né, que eu estou aqui hoje com você. Né? Toda a minha história hoje, ela traz um significado, né, o porquê eu estar aqui com você toda quinta-feira, trazendo um conteúdo, trazendo uma palavra, né, trazendo aí um convidado, né? Então, este é o objetivo dessa noite. Então vamos lá, mais pessoas já entraram aqui: Marise, Franciele, Sandra, Célio, Cíntia, Cristiane, Renato, Ariade, Adriele, Márcio, Evandro, Kátia. Muito bem. Então, convido você que já está aqui a ficar até o final, tá? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta live que conta a minha história, né? Nós vamos aqui traçar uma caminhada. Então, eu pensei, né, em começar essa história como uma linha do tempo, né? Porque a gente pode contar a nossa história de várias formas. Eu decidi aqui hoje à tarde contar, né, como uma linha do tempo. Então, eu nasci no dia 6 de janeiro de 1981. Né? Eu sou o 8º filho, né, de uma família de 10 irmãos. Então, meu pai, seu Severino, em memória, né? Vou falar mais sobre a morte do meu pai aqui ao longo da live. E a minha mãe, Dona Maria Rubeni, hoje 77 anos, né? Tiveram 10 filhos, então eu sou o 8º filho de 10 irmãos. Uma família bastante numerosa, né? Que a gente convive muito, se ama muito. Então, é nessa família que eu nasci. Aqui cabe um parênteses, né? A gente não escolhe onde a gente vai nascer. Né? Você pode escolher muitas outras coisas, mas nós não podemos escolher a família que a gente nasce. Né? Por isso que a gente costuma, né, viver muito bem em família, porque eu sou muito grato, né, em ter nascido na família, né, que eu nasci. Uma família numerosa, 10 irmãos, são 6 mulheres, 4 homens. Então, a minha história começa por aqui, no dia 6 de janeiro de 1981. Então, faça as contas aí, né? Para você que não sabe, eu tenho 41 anos, completei agora no dia 6 de janeiro. Então, por que o meu pai colocou o meu nome de Reinaldo? Porque, se você não sabe, no dia 6 de janeiro se comemora a festa, né, da Epifania. É o dia dos reis. Então, o meu pai, muito religioso, né, temente a Deus, logo, se eu nasci no dia 6 de janeiro, não poderia ter outro nome, né? Ainda mais que todos os meus irmãos começam com a letra R. Tem essa curiosidade, né? Então, todos os meus irmãos, desde lá da Rosemary até a Rosilene, passando pelo Reinaldo, todos com a letra R. Então, a minha história começa no dia 6 de janeiro de 1981. E aqui, né, eu vou traçar uma caminhada aqui de 11 anos. Então, de 1981
até 1992, então 11 anos, eu tive a minha infância no sítio, né, praticamente. Eu nasci, nós morávamos na cidade, mas logo o meu pai já voltou para o sítio, então a memória que eu tenho é que, né, até os 11 anos eu vivi no sítio. E ali era uma vida bastante simples, né? Por exemplo, nós morávamos numa casa de madeira, né, na maioria das vezes. O meu pai, ele plantava horta, fazia arrendamentos, então nós não tínhamos água encanada, nós não tínhamos energia, né? Nós não tínhamos, por exemplo, uma bola para jogar futebol. Eu e meus irmãos, nós jogávamos futebol com aquelas laranjas maiores, né? Não sei se você conhece, chamado umas laranjas brava que a gente chama, que é umas laranjas maior, umas laranjas mais forte do que as laranjas, né, tradicionais aí de consumo. Então nós pegávamos essas laranjas e brincava ali, né? Então essa foi a minha infância. Então, a água da mina, né, o lampião, talvez você que é do dia de hoje, né, nem conhece lampião, né, mas é um compartimento a gás que você ligava e clareava aí toda a casa, né? Talvez os mais antigos aí possam ter usado aí esse meio aí de iluminar a casa, né? E velas, o banho, né, era um banho de bacia, a água se esquentava no gás, né, ou no fogão a lenha, se esquentava no fogo e aí colocava na bacia, ou num chuveiro, né, de lata que jogava de cima, então. Mas, ou seja, até os 11 anos, a minha vida, né, foi ali no sítio. Até que em 1992 o meu pai decide, né, vir morar para a cidade, vir morar para Mamborê. A gente morava no sítio, então a gente veio morar em Mamborê, e em 1992 aí começa uma nova história na minha vida, porque aí a gente vem para a cidade, a gente aluga uma casa, e aí nessa casa, né, mesmo sendo de aluguel, a gente já tem luz, tem água encanada, tem televisão, né? Coisas que nós não tínhamos, né, lá no sítio. Então, de alguma forma, as coisas começaram a melhorar, né? Porém, com todos os desafios, né, de morar na cidade. Como eu disse, a nossa família, desde a infância, foi uma família muito simples, né, de poucos recursos financeiros. Então, os irmãos eles sempre trabalhavam, né, para ajudar no sustento da casa. Assim foi a cultura de todos os 10 irmãos, né? Trabalhar fora para ajudar no desenvolvimento da família. E não foi diferente comigo, né? Então, quando eu cheguei em 1992, aqui em Mamborê, eu já comecei, né, a procurar um lugar para trabalhar, né? Eu estudava ainda no período da manhã, mas já procurando ali, né, na cidade, já ali com 11 para 12 anos, né, já é um lugar para a gente poder, né, ter o primeiro emprego e para a gente poder também já ter uma renda para ajudar a família, né? Me lembro aqui que nesses meados aí de 91, 92, 93, né, tive uma amizade aí muito grande, né, tenho até hoje, né, com o Michel, aí, com a Dalila. Então frequentei muito, né, a casa deles, até porque em um período ali a gente era vizinho, então eu frequentava demais aí, né? Sou muito grato aí nesse tempo ainda de adolescente, ali criança ainda, né? 11, 12, 13 anos, né? Frequentei demais ali, então para mim é uma alegria, né, hoje poder contar essa história e ter aqui, né, a professora Dalila também acompanhando, né? Então, muito obrigado, professora, por, né, tudo que você fez por mim ali, não somente na infância, mas depois, né? Então, foi um período ali muito interessante, muito legal, sabe? Sabe, a gente viveu mesmo a infância ali, né? Jogando futebol, era o dia inteiro jogando futebol, domingo, sábado, né? E aí eu vim pro sítio e a gente tinha bola para jogar futebol, coisa que a gente não tinha no sítio, né? Então, são coisas que vão marcando, né, a nossa história. E aí, em 94, 2 anos depois que eu estou na cidade, aí eu tenho a oportunidade, né, de ter o meu primeiro emprego. O meu primeiro emprego foi numa empresa de foto chamado Estilos. Estilos.
na época chamava-se Estilos Fotosom, né? Era ali na frente do Bradesco hoje, né, em Mamborê, tem o Bradesco, e na frente, né, onde foi a Vipel, e ali, né, que eu comecei a minha história, né, ali que o Cláudio Cunha me deu uma oportunidade aos 14 anos, exatamente no dia 12 de dezembro de 1994, né, eu entrei no meu primeiro emprego. E ali, né, eu tinha 14 anos, depois já em janeiro completei 15 anos, automaticamente eu já passo a estudar à noite para trabalhar durante o dia, né? E ali, né, eu já começo ali a poder também ajudar os meus pais para no consumo do dia a dia, né? Então, eu pagava uma parte da água, depois mais para frente passei a pagar o aluguel da casa, ou seja, desde o meu primeiro emprego eu já tirava uma parte para ajudar na nossa casa. Se tem uma coisa que o pai sempre nos ensinou, foi a responsabilidade, né, de gerir uma casa, né? Ele sempre deixou isso bem claro, que o filho trabalhava para ajudar na família, até porque era uma necessidade, né? Hoje em dia a gente vê pouco isso, né? Hoje em dia a gente vê uma outra cultura, né? É o filho que fica na casa do pai aí até, né, às vezes 20, 25, né, e faz faculdade, depois vai sair, né? A gente vê alguma cultura, algumas famílias ainda com a mesma cultura que nós tivemos, mas claro, né, são tempos diferentes, histórias diferentes, né, mas só para frisar aqui que se eu sou o que eu sou hoje com as responsabilidades que eu tenho hoje de gerir uma família, né, de ter uma responsabilidade de ser pai, de ser esposo, de ser dono de casa, de ter uma responsabilidade também financeira, é porque lá atrás o meu pai sempre me ensinou que desde cedo era importante ter a responsabilidade de ajudar. Então, o servir, o ajudar, sempre esteve presente também na minha vida. Então, desde 1994, quando eu recebo meu primeiro salário, eu já destino uma parte desse salário para ajudar na minha casa, né? E depois ali logo eu já passei a pagar a parte do aluguel, e aí meus outros irmãos pagavam a água, o outro pagava a luz, o outro fazia a compra, e é assim que a gente, né, tocava a nossa vida. E foi assim, né, durante 10 anos. Né? Então eu fiquei nessa empresa durante 10 anos, até 2004. Né? Então eu só tive um emprego de carteira assinada, né? Uma empresa só, durante 10 anos. Ali eu me profissionalizei como, né, como fotógrafo, ali eu aprendi toda a parte de fotografia, né? Ali eu pude compartilhar com meus irmãos também, que depois Romildo e Rondinelli, que somos sócios hoje na RB Formaturas, também pudemos ter a oportunidade de aprender ali. Né? Então, uma coisa que eu sempre fiz foi acolher bem as oportunidades, né, que surgiram. Então, ali quando eu entrei, eu passei a fazer cobrança, entregar foto, né? Teve até um episódio aí, né, que muitas pessoas conhecem, que eu quis passar uma ponte ali de olho fechado, acabei quebrando os 2 braços. Né? Até quando o Miguel, meu filho, quebrou o braço, eu falei assim, olha, você quebrou um braço só, mas eu quebrei os 2. E olha, meus braços ficaram bons, né? Então o teu braço também vai ficar ótimo, vai ficar bom e tal. E aí até ele sorriu assim no dia e tal, e falou, tal, eu queria ver uma foto, né, de você com os 2 braços quebrados e tal. Mas, ou seja, essa história, né, basicamente do meu início da minha profissão. Em 2002, né, nós temos uma experiência em família assim, nova, né? 31 de dezembro de 2001, o meu irmão, né, o Ronaldo, que hoje já é falecido, ele contraiu um câncer no cérebro, né? Ronaldo era muito querido na cidade, ele trabalhava no banco, né, no HSBC, no Bamerindos, então ele era uma pessoa muito conhecida na cidade, muito amada, né, uma pessoa de caráter riquíssimo, né, religioso, carismático. Então era aquela pessoa, na época ele tinha 33 anos, né,
e ele contrai esse câncer no cérebro, pega a família de surpresa, e ali a gente passa o ano de 2012, de 2002 inteiro, né? Desde o dia 31 de dezembro de 2001 até o dia 12 de dezembro de 2002, né? Praticamente um ano, com o meu irmão ali, né, lutando para vencer o câncer, e aí quimioterapia, ele, né, ficou bem assim debilitado, né, paralisou bastante uma parte, mas aquele momento ali, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que as pessoas que a gente ama, elas morrem. Pelo menos eu aprendi isso. Porque no dia 11 para o dia 12, o dia da morte dele, eu passei com ele no hospital. Então você pensa bem, você vê ali seu irmão num estado terminal de câncer, né? Com a respiração bastante ofegante, me lembro como se fosse agora. Ele respirava bastante firme, né? E a esposa dele, a Márcia, ali do lado, e eu também ali do lado. Nós não poderíamos fazer mais nada, né? A não ser esperar a sua morte, né? Tudo que poderia ter sido feito, foi feito, né? Então, naquele momento, foi o momento que a gente é obrigado a amadurecer. Talvez você já passou, né, por algum momento na sua vida que você é obrigado a amadurecer. Então, quando a gente perde algum membro da nossa casa, da nossa família, filho, irmão, pai, mãe, a gente tem dois caminhos. Ou a gente amadurece e entende a vida como ela é, ou a gente se frustra, murmura, né, não consegue mais viver uma vida, não consegue mais superar, porque no fundo, aquilo que eu já trouxe aqui em outras lives, né, a gente demora a aceitar a situação. E quanto mais a gente demora a aceitar a situação, mais essa tristeza, esse sofrimento vai invadindo, né, a nossa vida. Então, a morte, ela é sempre um convite para o amadurecimento. Foi isso que eu aprendi, não só com a morte do meu irmão em 2002, né, com câncer, mas também com a morte do meu pai, 2 anos depois, em 2004. Então, 2004 é um ano na minha vida bastante intenso, né? É o ano que a gente abre a empresa, né, junto com meus 2 irmãos. Poucos meses depois, o meu pai falece, né? Tava bom de uma hora para outra, né? Teve ali um infarto, né? O coração parou e, né, ele estava bom, almoçou e faleceu, né? Eu recebo a notícia também do médico aqui, né, da cidade, Dr. Hélio. Ele liga para mim, era mais ou menos uma hora da tarde, eu estava no banco ali, resolvendo algumas coisas ainda de abertura de conta da empresa. 2004 é o ano que a gente abre a empresa, eu estou ali, e aí ele me liga e fala: ó, Reinaldo, você precisa descer aqui no hospital, porque tem uma notícia não muito boa, que teu pai está aqui no hospital e tal, você precisa vir aqui. Eu falei assim: mas tá bom, doutor, eu já estou descendo aí, eu só estou finalizando aqui algumas coisas no banco, e eu já desço aí. Ele falou assim: não, é que seu pai faleceu. Entende? Então, é mais um momento que a gente já tinha experimentado, e depois a gente experimenta de novo, né? Agora a morte do pai. E aí, de novo, né, eu vou lá no hospital, aí o pai já está sem vida, e depois eu, né, faço todo aquele trâmite ali, né, de escolha de caixão, que tem que ser feito, né? Não tem como. Naquele momento ali você tem que olhar, aceitar e fazer o que tem que ser feito. Lá atrás, né, olhando para trás hoje, e depois eu vou falar um pouquinho sobre emoção, né, sobre inteligência emocional, o pai já tinha nos preparado, né, para esses momentos, né? Por quê? Porque ele sempre, desde o início, desde pequenininho, o pai sempre nos ensinou, né, que a vida em Deus ela era importante. Nós somos católicos, né? Então participar da missa aos domingos era importante. A gente participava, vinha do sítio, né, caminhando, andando, e a gente participava ali, né, da missa, porque o pai nos ensinou. E essa participação foi nos fortalecendo também emocionalmente, né, mas principalmente a minha história. Então,
quando eu tenho a experiência ali da morte do meu irmão, da morte do meu pai, né? Então ali a gente já começa a perceber que a vida ela é breve, né? Hoje, né, o que eu mais ensino aqui, né, é a nossa verdadeira identidade, é entender de fato quem nós somos, para que nós possamos viver intensamente no agora quem nós somos, para que a gente se frustre menos com os acontecimentos que acontecem. E um dos acontecimentos que acontecem é a morte. Tanto de pessoas queridas, amadas, que a gente gosta, pessoas da nossa família, como pessoas que a gente nem conhece. Então, para nós amadurecermos, nós precisamos passar, né, por essa separação, né, entre aspas. Não tem como. Né? Eu, pelo menos, né, entendo isso, que a morte ela é sempre um momento de amadurecimento, de nós entendermos a brevidade da vida, de nós entendermos, né, a fragilidade do corpo. Mas, por outro lado, quem acredita e vive a verdadeira identidade, que é a parte espiritual, né, a parte transcendente, vai entender que a morte ela é somente da situação de vida, do corpo. Porque a vida ela é eterna, ela continua, ela é plena. Né? Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus, que vivemos aqui um tempo nesse mundo com uma única finalidade: entender, experimentar e viver de fato quem nós somos. E essa vivência, esse tempo que nós passamos aqui, né, breve na Terra, é um amadurecimento, é uma oportunidade, é uma experiência. Né, que para aqueles que têm fé e vivem, né, a espiritualidade, quando é confrontado com a morte, tem, né, a oportunidade de aceitá-la mais fácil, né, e não se desesperar. Por quê? Porque é uma separação, você nunca mais vai ver. Só que quem fica tem que olhar para frente. Né? Então, esses dois pontos aí, né, bastante desafiador, que nós conseguimos superar. Eu praticamente consegui superar a morte do meu irmão e a morte do meu pai, porque pela fé. Porque se eu não tivesse já naquela época uma fé que o meu pai tinha ensinado, é difícil, né, você aceitar. Então, a fé, a verdade sobre quem nós somos, também nos faz aceitar as coisas como elas são. E é o grande desafio, né, para a nossa vida. Aceitar o mundo como ele é. Aceitar as coisas como elas são. Aceitar a vida. Aceitar as situações de vida. Aceitar os acontecimentos. Né? Então, aqui, né, eu concluo essa parte aqui, né, dos períodos aí da minha vida, né, de desafiadores, de morte que eu vivi diretamente, né? Depois eu fiz aqui uma linha do tempo, ainda em 2004, né? A gente tem esses eventos aí, né? Da morte do meu pai, só que a gente decidiu também abrir uma empresa, né? Em 2004 ali eu começo a minha vida profissional, né? Depois ali em 2005 aí eu tô totalmente envolvido, né, ali com a parte operacional mesmo, né, fotografando, revelando toda essa parte própria aí da profissão. Então vivi muito isso, né, não somente nos 10 anos que eu tive, né, com o Estilos, com o Cláudio, né, que eu trabalhava à noite, trabalhava final de semana, trabalhava feriado, né, como depois no início ali da nossa empresa também, né, em 2004, 2005, 2006, eu fui bastante presente, né, no operacional. Mas, né, depois a gente vai vendo a necessidade da empresa, né, e em 2007, né, eu começo a minha faculdade de administração por ver uma necessidade, né, e eu começo ali uma faculdade. 2007 também é um ano bastante assim diferente, né? Por quê?
Porque em 2007, o que que acontece? Né? A minha mãe, ela sempre teve um sonho, que talvez é o sonho aí de muitas pessoas, que era ter a casa dela. O maior sonho da minha mãe era ter a sua própria casa, ela ter uma casa para ela dizer que era dela. Né? Porque desde quando ela casou, né, até 2007, ela morou em casa alugada, morou de favor, morou junto com o sogro, com sogra, né? Então, o maior sonho da minha mãe era ter uma casa. E ela sempre deixou bem claro que ela não morreria antes que ela morasse na casa dela. A minha mãe é uma pessoa de muita fé. Né? Hoje ela já tem ali um princípio de Alzheimer, né? Já não tem mais ali, né, o diálogo assim, né, comum, mas quem conhece a minha mãe é uma lenda aqui em Mamborê. Né? A minha mãe é uma pioneira. A minha mãe, a história dela é uma história de superação, de sucesso fantástico. Eu acredito que, né, a minha mãe, né, deixou um grande legado, né, que é o da fé, da superação, do trabalho e da não murmuração. Eu praticamente nunca vi a minha mãe reclamar, mas eu sempre vi ela trabalhar, né, e acreditar naquilo que ela entendia, né, que era possível. E ela acreditou. Né? Ela acreditou muito que ela poderia ter uma casa. Então, eu e mais meus dois irmãos, Romildo e Rondinelli, a primeira coisa que nós fizemos quando nós conseguimos arrecadar um dinheiro foi comprar um lote de terra na cidade e construir uma casa para nossa mãe. Né? Então, esse acontecimento foi em 2007. E, isso nos alegrou demais, entendeu? Porque, puxa, né, eu lembro que foi em setembro ali, né, de 2007, quando a gente muda ali, né, para casa. Você que é de Mamborê conhece ali na Abel Desidério de Araújo, ali onde a minha mãe morou. Eu morei ali também por 5 anos, né, desde 2007 até 2012. Né? Então, morei ali com a minha mãe. Então, puxa, ver a alegria dela de ter recebido aquele presente, né, é um marco na minha vida, é um marco na minha história. Né? Poder ajudar a mãe a realizar um sonho, você imagina? Né? Você poder ajudar a sua mãe a realizar um sonho. Aqui eu quero até abrir um parênteses, né? Talvez você até parou de sonhar, talvez você, né, parou de acreditar nas coisas, parou de acreditar em você, parou de acreditar na vida, parou de acreditar nas pessoas. Sabe, sonhar é bom demais, sabe? Sonhar vale a pena. Né? Sonhar é ter fé, sonhar é acreditar, sonhar é fazer acontecer na cabeça antes, né, daquilo que é o material. Então a minha mãe sempre acreditou, e pela fidelidade dela, e pela fé, e por ela nunca desistir, ela foi contemplada, né, com a realização desse sonho. Então eu sou grato por ter contribuído, né? E aí hoje ali, né, é uma referência, né, a casa da mãe hoje, né, já aí há mais de quase 15 anos ali, né, que ali é a referência da família, né? É ali que hoje cada irmão se reveza no final de semana, é ali que a gente se encontra, né? É ali que a gente vive um dos maiores valores que eu tenho, né? Que depois até o final da live eu vou compartilhar com você, que é a família. Né? Então, 2007 é esse ano muito interessante. Primeiro, né, que eu começo a minha faculdade de administração. Eu sou formado em administração, né, e concluí o curso lá em 2010. Mas em 2007 eu dou início a essa jornada, tá, acadêmica. A minha mãe ganha, né, essa casa que a gente pode comprar para ela, né, eu e meus dois irmãos compramos a casa, né, demos para ela morar, né, até hoje ela mora nessa casa. E teve um outro fato interessante também em 2007 na minha vida, né, que foi quando eu conheci a Arielle. Eu conheci a Arielle em 2007. Como eu, né, fotografava muito e eu saía muito para os eventos ainda até 2007, né,
final de semana, às vezes até no meio de semana, eu ainda conciliava ali em 2007 faculdade com eventos, com trabalho à noite, com foto, com organização e tal. E a turma da Arielle, né, ela era, né, fechou a formatura com a RB Formaturas, ainda lá em 2005, e em 2007, né, foi a formatura, né? E aí eu fui para o evento de formatura da Arielle, e ali ela me conheceu primeiro, né, porque eu, muito profissional, né, como diz ela, eu ia para o evento fazer o que tinha que ser feito, né, trabalhar. Eu nunca fui assim para namorar nos eventos. Mas aí ela me viu e me achou interessante e tal. E ali, em 2007, era mais ou menos no meio de maio, né, nesse evento. Depois tive um outro evento, né, em novembro de 2007. Foi quando a gente se conheceu, a gente conversou, né, a colação dela, a formatura que era em fevereiro de 2008, estava prestes a começar e tal. Né, então a gente começou ali um relacionamento em novembro de 2007, né, que foi bem assim marcante, né? Foi quando a gente deu o primeiro beijo, né? Então foi quando a gente se conheceu, quando de fato começou ali, né, uma química. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, ver como é que tá aqui pra gente poder seguir, né? Vamos lá. A Marise tá aqui, ó. Marise Mioto, muito bem. A Dalila aqui falando da mãe, né? Mulher forte, sempre sorridente, guerreira. Os episódios aqui, né, dos acontecimentos. Muito bem. Pessoa maravilhosa, um período muito importante. Saudade desse tempo, carinho muito grande. Muito bem. Falando aqui mesmo da live, né? Muito obrigado aí pelos comentários. Então, aí o que acontece? Aí até 2008, como que é a minha vida espiritual? Como que é o meu relacionamento com Deus? Basicamente é de missa nos finais de semana. Né? Basicamente é de missa nos finais de semana. Mas eu não tinha, né, aquela experiência religiosa. Eu não tinha aquela experiência com Deus. É o que muitas pessoas hoje vivem, né? Elas vivem a vida de igreja, vivem o dia a dia ali da igreja, participam dos cultos, da missa, né, da celebração da palavra, mas muitas delas não tiveram a experiência com Deus. Então, de 1981, mesmo eu sendo batizado, crismado, feito a primeira Eucaristia, ensinado pelo meu pai que era importante na missa, né? Que a fé era importante, mas até 2008, que é o ano que eu faço uma experiência, né, com a palavra de Deus, uma experiência com Deus, e essa experiência muda muita coisa na minha vida, né? Então, até 2008, né, de 1981 até 2008, eu sou essa pessoa que vive o final de semana ali de participação, né, nas missas, mas sem a experiência. Né? E quando nós não temos a experiência de algo, na verdade nos falta. Né? Nos falta o quê? Nos falta a vivência. E puxa, né, a experiência é de fato o que nos faz experimentar as coisas. Né? Então, o que aconteceu? Em 2008, né, meus irmãos que já participavam ali da renovação carismática, já participavam de grupo de oração, né, tá aqui a Rosiane, o Robildo, né, tinha um grupo ali que queriam de fato levar os jovens para a igreja. Né, e uma das pessoas que eles queriam era me levar, né? Porque ali em 2008, né, eu já tinha uma independência, né, já era empresário, já tinha meu carro, fazia faculdade. Ou seja, né, no mundão aí tinha tudo para dar errado, né? Tinha tudo para cair na bebedeira, na balada e tal, né, e fazer besteira. Talvez era essa um pouco da preocupação deles, né, comigo, né, de poder me levar para a igreja, sabe, né, aquela coisa mesmo de juventude, né? Isso vale a pena, né, até hoje, né, você tentar, né, levar o jovem para a igreja para
evitar que ele faça besteira, né? Talvez seria isso aí né, o pensamento. Mas o fato é que cada pessoa tem o seu momento. Hoje eu entendo isso. Né? Não adianta você forçar uma pessoa a ter uma experiência com Deus. Eu estou aqui né, todas as quintas-feiras fazendo, ministrando uma aula, fazendo uma live, trazendo um convidado, mas eu sei que não adianta eu dizer para você, forçar você, que é importante você ter uma experiência com Deus. Cada pessoa terá o seu momento de experiência com Deus. Alguns na alegria, outros na dor, né? Alguns por fatos mais extraordinários, né? Como uma morte, um acidente. Outros por fatos mais comuns, né? Como um encontro, um retiro, uma palavra. Talvez outros pela separação. Né? Então, de todo mal que a gente acha que é mal, na espiritualidade, Deus sempre tira um bem. Então, se você está nesse momento passando alguma coisa de dificuldade na sua vida, olha, não perca a esperança, não perca a fé. Acredite que Deus tirará um bem maior dessa situação. Deus vai fazer com que você entenda essa situação e tire um bem maior de tudo isso. Então, hoje eu entendo isso, né? Que não adianta a gente forçar as pessoas a terem uma experiência com Deus. Né? O que eu tenho que fazer é dizer da importância da experiência de Deus na minha vida. E dizer o que essa experiência mudou na minha vida. Então, em 2008, exatamente no dia 5 e 6 de julho né, de 2008, eu vou para um encontro de final de semana, um retiro na Canção Nova, e aí lá eu vivi uma coisa que eu nunca tinha vivido antes. Né? Quer ver mais de 80, 100 mil jovens, que era o encontro do PHN, né? Louvando a Deus, cantando, né? Palestra, ouvindo a pregação. E já no sábado de manhã, né, aí não tem jeito, né? Quando Deus quer agir, Deus age mesmo, né? Na verdade, não é que Deus quer agir, né? Quando a gente está aberto à experiência de Deus, não tem como, Deus age. Porque Deus só não age na nossa vida quando nós não acreditamos na ação de Deus. Ou quando nós não estamos abertos a fazer a experiência com Deus. São os dois impedimentos né, que existem para que nós não façamos a experiência com Deus. Ou nós não estamos abertos a fazer uma experiência com Deus, ou nós não acreditamos que a experiência com Deus na nossa vida nos faz um novo homem, nos faz uma nova mulher, nos faz um novo ser. E a palavra de Deus, sabe, ela está permeada disso, né? Olhando para trás, hoje a gente vê, né, não se coloca remendo velho numa roupa nova, né? Não se coloca vinho novo em odres velhos. Ou seja, toda a pregação de Jesus é dizendo o quê? Que a experiência do ser humano com Deus, ela é marcante, transformadora, real e única. Então, cada pessoa terá essa experiência com Deus, que fará com que ela se transforme, se renove, reveja a sua vida, reveja seus valores, reveja aquilo que ela acredita, reveja a sua fé. Porque às vezes a gente vê as pessoas, né, caminhando, sabe, de forma automática, né, só pensando em fazer, em ter, em conquistar, né, tanto poder, quanto bens, quanto coisas, e aí as pessoas vão medindo os outros, né, ou elas mesmas, por aquilo que elas são, por aquilo que elas têm, né, e a vivência espiritual acaba ficando em segundo plano. Só que aí isso é uma inversão na minha experiência de hoje, né, na vida das pessoas. Por exemplo, a experiência que eu vivo hoje, eu sei que antes de nós experimentarmos o externo, é necessário que nós experimentamos o interno, o divino, o real que existe a respeito de quem nós somos. Hoje, quando eu olho para trás, para essa caminhada toda que eu vou contar para você agora, a partir de 2008, então eu começo a entender
dos valores ricos que estão escondidos na nossa vida e que muitos de nós, infelizmente, não o descobrirão. Porque esses valores são os valores da fé, da transcendência, da vida plena, da vida abundante, da vida eterna, da vida em Deus. Então, em 2008, nesse encontro, a pregação, a palavra de Deus foi me anunciada. E aqui eu quero frisar bem isso aqui para você. Foi me anunciado a palavra de Deus. E aquela palavra anunciada, eu deixei cair no meu coração e gerou uma pessoa nova. Tá? Preste bem atenção aqui. Qual que é a minha missão aqui hoje? Não somente aqui nas redes sociais, mas aonde eu sou chamado, é anunciar essa mesma palavra que transformou o meu coração lá em 2008, transformou a minha vida, transformou a minha história, também fazer com que as pessoas que experimentam essa palavra anunciada por mim também façam uma experiência com a verdade e vivam a sua verdadeira identidade. Porque não há descoberta maior em toda a nossa vida do que descobrir quem nós somos verdadeiramente e viver a experiência da verdade em nós. E a verdade em nós é a nossa transcendência, é a nossa espiritualidade, é a fé, é a ação de Deus, é a vida em Deus, é a vida no Espírito. E isso é eterno. Isso não termina na morte. Isso é rico, isso é abundante, isso é o principal. Então, eu tive a graça de fazer essa experiência lá na Canção Nova, em 2008, exatamente no dia 5 e 6. A palavra que me foi anunciada naquele dia é uma palavra de Jeremias, no capítulo 15, versículo 19, profeta Jeremias. Era uma pregação sobre mudança de vida, sobre conversão. E o pregador, que naquele momento era o Dunga, ele pregava ali a conversão para os jovens e ele pregou essa palavra. Então não foi nem tanto a pregação, mas a palavra, sabe? Eu que nem era um praticante da Bíblia. Até 2008, eu me lembro que a minha irmã, a Rosiane, me deu uma Bíblia, que eu tenho até hoje aqui, que é de 2003. Então ela ficou guardada de 2003 até 2008, porque eu não tinha nenhum contato com a Bíblia. Não tinha nenhuma vontade de conhecer a Bíblia, nem rezava a Bíblia, nem lia a Bíblia. Eu nem sabia, de fato, o que era ser igreja. Eu ia para a missa porque o meu pai me ensinou que era importante ir para a missa, que a fé era importante, mas eu não tinha consciência da espiritualidade em mim. Essa é a verdade. Então, a primeira coisa que aconteceu na minha vida foi uma nova percepção sobre a realidade. Naquele momento que me foi anunciada aquela palavra, se tu te converteres, eu te convertereis, e na minha presença ficarás. Se souber escolher aquilo que é bom daquilo que não presta, será como a minha boca. Então eu erguerei um povo forte, o profeta pregando ali para aquele povo naquela época, e naquele momento pregando para mim aquela palavra. E eu acreditei naquilo, falei, puxa, eu posso construir uma nova história, eu quero viver isso também, puxa. E aí eu comecei, a partir daquele encontro, a mudar a minha vida. E eu mudei, radicalmente, Eu voltei daquele encontro disposto a participar da vida de igreja, a conhecer a palavra de Deus, a buscar conhecimento, sabe? A conhecer a liturgia da igreja, a conhecer mais os sacramentos. Uma coisa que aconteceu aqui em 2008, que foi marco na minha vida, eu tinha muito receio do casamento. Eu tinha muito medo de me casar. E a experiência com Deus me trouxe uma nova percepção sobre o matrimônio.
Eu comecei a entender de fato o que era o casamento, o que era construir uma família e o quanto isso era importante. E aí eu me abri a isso, né? E aí eu deixo, né, toda essa vida de final de semana, de balada e tal, que eu vivia com os amigos, para viver em retiros, para viver em encontros, né, para participar de grupo de oração. E aqui, né, em 2008, tem uma experiência interessante, né? Porque daí, em julho de 2008, eu já me encontro, né, com a Ariela, a gente tem ali um namoro, né? Não um namoro, mas a gente se encontrava sempre, né, ali. E aí, quando eu faço essa experiência com Deus, eu rompi com tudo, entendeu? Eu queria só, era, né, viver nos encontros, nos retiros, e eu queria também ali, né, resolver a minha afetividade, a minha sexualidade, entender melhor, né, o convite que a igreja faz, né, do namoro na castidade, um namoro sem sexo, né, durante o namoro, aquele período ali de fato de conhecimento, de se preparar para o matrimônio. Então, puxa, eu fui adquirindo esse conhecimento ali nos encontros, nos retiros com a juventude, e eu fui, tipo, me apaixonando por isso, fui querendo isso, e eu fui dando valor para isso. Né? Então, 2008, a minha vida ela é transformada totalmente. Por quê? Por uma única situação. Eu experimentei a presença de Deus na minha vida. E essa experiência, quem faz, né? Quem faz sabe que a vida é transformada. A gente não tem como, né? Quando a gente faz experiência com Deus, Deus nos leva. Né? Deus vai nos mostrando aquilo que a gente precisa fazer. Então, assim, dois frutos assim marcantes da minha experiência com Deus foi o apaixonar-se pela palavra de Deus, pela Bíblia, pela pregação, né, por falar das coisas de Deus, e é um dos, né, motivos que me trazem aqui hoje, falar das coisas de Deus, é porque lá atrás eu fiz uma experiência com a palavra de Deus, e essa experiência me leva a transcender isso, a falar isso para os outros. E outro fruto, né, foi o matrimônio, o casamento, entender o valor do matrimônio, o valor do casamento. Né? O valor da união do homem e da mulher. Entender que mística existe aqui. Entender por que nós vamos para o altar, dizer um sim, né, perante as testemunhas, perante o padre, mas perante Deus. Dizer como que é a união dos corpos no matrimônio, na vida sexual. Né? Então, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 são anos que eu vivo intensamente essa formação de jovens, né? Que é tão necessária para a gente entender valores como a família, como o matrimônio. Né? E ali eu pude viver essa experiência. Por quê? Porque eu decidi, a partir daquela experiência, seguir esse caminho. Então, a decisão, ela sempre vai nos levar a um resultado. O que você decide hoje vai levar você a ter um resultado, a colher aquilo que você escolhe. Então, quando eu cheguei do encontro, em 2008, eu chamei, né, a Arielle e disse assim, olha, a partir de hoje eu vou viver uma vida nova, tal. E aí ela também não tinha experiência com Deus, eu sabia, eu conhecia ela, eu conhecia ela na faculdade, conhecia ela na balada. Muitas pessoas acham que eu conhecia a Arielle na igreja, mas eu não conhecia a Arielle na igreja, eu conhecia a Arielle na balada. Né? A gente conheceu na balada, a gente saiu por várias vezes na balada e a gente se dava muito bem na balada. É importante dizer isso, né? Que na balada também, né, tem coisas boas. A gente só precisa saber aproveitar. Então a gente aproveitava muito mesmo. Né? Só que aí, quando eu faço a experiência com Deus em 2008, eu falo assim para ela, olha, agora eu não quero saber mais de balada, eu não quero saber mais de encontro, eu não quero saber mais de estar com você nesse momento, porque eu quero dedicar esse momento para mim. Eu preciso rever algumas coisas na minha vida, eu sei que você não vai entender muita coisa. Só que aí eu trouxe para ela o CD, né, da pregação, e um CD de música católica. Eu falei assim, olha, você pega esse CD aqui,
né, de música e esse CD aqui de pregação, e aí você ouve, e aí você vai começar a entender o que aconteceu comigo, mas não tem como eu te explicar agora. O que eu quero te dizer é que a partir de hoje a gente não tem mais nada, eu vou viver a minha vida de igreja, eu vou viver a minha vida de grupo de oração, e, né, se em algum momento aí você fizer essa experiência também, a gente volta a conversar e tal. O fato é, né, que eu, ou seja, terminei o relacionamento, né, e me joguei de vez aí, de cabeça, nos grupos de oração. Então aqui, esse 2008 foi, né, marcante aí na minha vida. Depois, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Muito bem, 2009, ok. Aí em 2009, aí 2008, né, aí qual que era a minha rotina ali, né, de final de semana? Retiro, encontro, meio de semana grupo de oração, tá com a juventude, e aí, ou seja, toda essa vivência foi me revelando dons e talentos que eu tinha. Um dos talentos e dons que Deus foi me revelando que eu tinha, né, foi o dom da fala, né? A liderança, a pregação, né, a comunicação. Eu fui descobrindo isso aí ao longo desse período, né? Aí, em 2009, no finalzinho de 2008, ali em novembro, a Arielle faz uma experiência semelhante com Deus, né? Num retiro que ela vai, lá na cidade dela, eu nem sabia, né? E aí ela faz essa experiência, e aí ela vem me contar, e quando ela me conta que ela fez a experiência, né, e que profetizaram na vida dela, que ela ia encontrar um rapaz, né, muito religioso, muito de Deus, que esse rapaz ia viver com ela um namoro na castidade, na santidade. Era um retiro de afetividade, né, para jovem. Ela foi lá, caiu nesse retiro. Ao mesmo tempo era um retiro de cura, de libertação. Ou seja, ela teve uma experiência profunda lá, né, com Deus também, no final de 2008, ali por meados de novembro. E ela vem me contar ali em novembro. E a gente começa a conversar de novo, né, retorna ali toda aquela caminhada. E em 2009, a gente começa a namorar. Em janeiro de 2009. A gente conversa, volta, né, a conversar. Só que nós decidimos ali, em janeiro de 2009, que nós teríamos um namoro cristão. Né? Um namoro que buscaria viver a castidade, que buscaria o respeito, e nós buscaríamos conhecer um ao outro para ver se de fato, né, nós éramos feitos um para o outro, de fato, para a gente, né, construir um casamento, um matrimônio. E aí, né, são anos maravilhosos, né, de descoberta, né, de renúncia, né, de alguns términos. É um momento de namoro, né? Namoro é feito para isso. Né? O namoro que dá certo termina em casamento. E a maioria dos namoros é feito para dar errado. Né? Então, se você está aqui e conhece alguém que namora, né, não enrola não, né? Se não dá certo, termina e tá tudo bem, tá tudo certo. Né? A gente não tem que ficar com medo, tal. A gente tem que entender se aquela pessoa é para nós ou não. Por quê? Porque namoro e casamento a gente escolhe. Né? A gente escolhe. Não é igual, como eu disse lá no começo da live, né? Que a gente nasce numa família, a gente não escolhe nascer numa família. Mas namorar alguém e casar com alguém, a gente escolhe. A decisão é nossa. Né? E aí tem todo, né, os motivos aí das escolhas e das decisões. Né? Então, o fato aí é que daí 2009, né, eu aí começo essa caminhada de igreja, 2008, 2009. 2009 eu tenho uma experiência fantástica na Terra Santa. Né? Eu vou para a Terra Santa em peregrinação, né, e aí, puxa, né, viver aquela espiritualidade da Terra Santa, né, fazer experiência ali, aquilo ali aprofunda demais na nossa experiência de fé. Né? Depois, em 2010, eu passo aí a já assumir, né, dentro da igreja alguns chamados, né, de estar na liderança, de estar coordenando. Né? Aí eu começo a participar da renovação carismática católica, né, coordeno grupo de oração, coordeno, né, grupos de jovens na diocese, coordeno o ministério jovem. Então, como eu fui descobrindo essa liderança, né, também as pessoas foram vendo isso em mim. E aí foram também me chamando,
né, para conduzir. Então hoje eu sou muito grato, né, de poder ter, né, pregado encontros, retiros, formado jovens lá atrás que hoje constituem família, né, que hoje estão casados. Imagina você, né, que aconteceu comigo, eu ir pregar um encontro para jovens e eu anuncio aquela palavra que a mesma que foi anunciada para mim, os jovens têm a experiência com Deus e depois também começam um namoro, né, cristão e acabam se casando e hoje têm família. Né? Não há nada mais gratificante para mim do que isso. Ver uma pessoa que fez uma experiência com Deus construiu uma história de família, de matrimônio, de santidade, né, como a gente costuma dizer na linguagem aqui católica, cristã. Né? Então, esses anos são marcantes, né? 2008, 9, 10, 11. Né? 2011, depois eu vou para a minha primeira Jornada Mundial da Juventude, lá em Madrid. A gente faz missão lá. Né? Eu tenho a experiência de ver o Papa pela primeira vez. Né? Estive pertinho, né, do Papa Bento XVI, em 2011, lá em Madrid. 3 milhões de pessoas, né? Um evento riquíssimo de espiritualidade, de peregrinação, de aprendizado, né? De comunhão. Você vê jovem ali né? Quase de todos os países, né? E nações do mundo juntos, vivendo uma espiritualidade. Eu nunca tinha vivido aquilo. 3 milhões de jovens e eu ali, né? Num outro país pela primeira vez, né? Na Europa. Eu já tinha ido à Terra Santa, mas daí, né, eu estive na Europa em 2011, ali em Madrid, depois fomos a Paris, fomos a Roma, né, visitar os lugares santos de Roma. Ou seja, depois que eu faço a experiência com Deus em 2008, a minha vida ela é basicamente uma vida de igreja. Né? Eu tenho meu compromisso ali com a minha empresa, mas né, o meu coração, né, o meu amor está ali, né, na vida de igreja, na pregação, na formação, sabe, na experiência com as pessoas, nos encontros. É ali, né, que está o meu desejo de estar presente. Né? E aí 2009, 2010, 2011, 2012, né? E aí eu decido dar um passo importante junto com a Arielle na minha vida. A gente entendeu que um era feito para o outro e a gente decide se casar. Em março a gente tem um noivado, novembro a gente se casa, exatamente no dia 17 de novembro. Alguns de vocês que estão aqui na live estavam lá nesse dia. E aí, aqui a gente encerra um ciclo, né? E é duro quando a gente percebe algumas pessoas, eu que faço atendimento, né, individual, tanto de coaching, quanto de espiritual, quanto de direcionamento espiritual, e a gente vê pessoas que são casadas, mas que não fecharam o ciclo da vida de solteiro. Né? Então, um fato assim que eu me recordo é que eu tinha a percepção e a total consciência de que o casamento abriria um novo ciclo, mas fecharia um outro. Então, eu fecho o ciclo de solteiro em 2012 para abrir um ciclo de casado. Só que aí eu abro esse ciclo de matrimônio com a experiência de Deus. E isso é transformador, né, na vida dos noivos. E aí não somente eu, mas a Arielle também. Nós somos já um casal jovem que fez uma experiência com Deus. E isso é totalmente diferente, né, quando você vai para o dia a dia. Por quê? Porque você vai com o fundamental. E aí você une, né, os dois jovens para construir uma casa, construir uma família, né? Só que você vai com o fundamento principal, que é a experiência daquele jovem casal com Deus. A experiência com a palavra, é a experiência com o sacramento, é o valor, é entender a união. Né? E tudo isso eu tive a graça de fazer, né, essas experiências,
ter esse conhecimento e me abrir a isso como um valor muito grande. Tudo isso a partir, né, da minha experiência com Deus lá em 2008. E depois, claro, né, todo o processo formativo aí desses, né, 4 anos aí até 2012, até o casamento. Vamos lá, gente, tem bastante coisa aqui ainda, hein? Olha, nós estamos aqui em 2012 e logo, logo nós vamos até 2021. Parabéns, aprendo muito com suas lives, o Célio, que bênção esse testemunho, obrigado. Tá aí a Rosiane, que rezou para minha conversão. A Juliana, Valtair, boa noite, boa noite, boa noite. Tá aqui o Renatinho, né, a Ariadne. Quem tá aqui? Padre Vinícius, o Padre Vinícius aqui lá de Paranacite. Sua bênção, Padre, Deus abençoe. Vamos lá, vamos continuar aqui, né? Hoje é uma live infinita, né? Nem sei que horas são aqui agora já são 10h35. Vamos continuar, é live infinita hoje, né? Até às 11 da noite. A história é interessante, né? Vai ficar gravado depois, se você quiser ver depois também, outras pessoas que não puderam acompanhar também poderão acompanhar. Mas vamos lá. A gente está aqui em 2012, né? Vem o casamento e aí em 2013, né, como eu estou muito envolvido com a missão, estou muito envolvido com a renovação carismática, estou muito envolvido com a liderança de igreja, né, eu sou convidado a desenvolver um trabalho em âmbito estadual. Né, eu assumo uma coordenação estadual de um projeto, né, um projeto de fé e política, que é desenvolver, né, a relação entre fé e política de um cristão. Né? Então eu sou chamado a essa missão, e aí 2013, 2014, 2015, são 3 anos que a gente vive intensamente a missão em todo o estado. Né? Eu e a minha esposa eram jovens casados, e a gente, né, saía para o estado inteiro. Né? Eu pude participar aí de encontros aí nas 18 regiões do Paraná, né, que a gente chama de diocese. Então a gente andou muito ali em 2013, né, em 2014, 2015, né, e eu pude liderar esse projeto que para mim também é um marco, né, que foi construir o projeto de fé e política, né, acompanhar lá, né, o nascimento da vocação do Diego Garcia, que hoje é deputado federal, né, que faz um bem tremendo para o Brasil, né, iniciar aquela vocação, né, ali no encontro de 20 pessoas, né, um jovem que foi chamado, né, a representar o seu povo, e eu pude participar daquilo ali, e hoje, né, ele exerce essa função. Puxa, né, aquilo ali para mim é um marco, né, na minha vida, na minha história, eu poder ter liderado aquele movimento, né, que depois, né, foi um movimento vitorioso, né, teve a eleição, né, de deputado federal, daquele jovem que saiu ali mesmo, né, de um chamado de Deus, né, de um grupo de pessoas que, né, ou seja, para o mundo político nunca iria dar certo. Né? Só que para as coisas de Deus, nada é impossível. Né? Ou seja, tudo é possível para aquele que crê. Então, em 2013, 14 e 15, eu pude liderar, né, esse projeto de fé e política no estado do Paraná, sendo coordenador estadual, né, do projeto e também do ministério, e eu pude ali acompanhar, né, o nascimento da vocação ali, né, do Diego Garcia, e o desenvolvimento de uma vocação que já estava aí em ascendência, que era do Evandro Araújo. Né? Então, os dois hoje são amigos, né? São deputado estadual e deputado federal, e fazem um trabalho maravilhoso, né? E eu tive a graça de poder acompanhar o início dessa trajetória e poder participar desse início, dessa trajetória, né? Liderando esse grupo, liderando esse projeto, liderando esse grande movimento que foi, né, o Ministério de Fé e Política, com o acompanhamento, né, de cristãos na política, né, que até hoje ainda existe. Só que paralelo a isso, né, eu e minha esposa sempre, né, fomos abertos à vida. E nós, desde quando nós casamos, nós já queríamos ter filhos. Né? Só que aí passou um ano, né, passou 2013, passou 2014, né, e nós não tínhamos filhos. Né? Nós tínhamos relação tudo e não tinha filho. Né? E aquilo começou a intrigar a nossa cabeça. Poxa, mas
tá tudo certo com a gente, mas nós não temos filhos. O que será que está acontecendo? Será que está acontecendo alguma coisa? E a gente começou uma investigação, né? Fazer exames, tal. Minha esposa passou por 2 videolaparoscopias, né? 2 cirurgias. Não se encontrou nada vamos dizer, de problema, né? Só que, né, o fato é que a minha esposa não engravidava. E aí em 2015, né, depois de a gente ter aí investigado um monte e tal, né? 2013, 2014, 2015, a gente praticamente, né, depois de ter feito vários exames, vamos deixar na vontade de Deus, né? Se Deus quer que a gente seja pai e mãe, né, Deus vai prover na nossa vida. Né? A gente é cansado já de procurar médico, sabe? De fazer exame. Né? A gente nunca quis fazer fertilização, isso nunca passou pela nossa cabeça, então a gente não foi para esse campo, a gente foi mais para o campo natural mesmo, né? Só de investigar a ovulação, investigar, né, ver como é que estava a parte de espermatozoides e tal, né? Mas aí aconteceu que, né, nós cansamos, né, de procurar um problema que nós não tínhamos. Né? E aí o fato é que em 2015, né, a Arielle fica grávida, ali no começo de 2015, né, e aí a gente fica a maior felicidade do mundo. Né? Acontece a gravidez, a gente já conta para todo mundo, faz o exame, dá positivo, né? A gente conta no Facebook, conta para os amigos, né? Conta para o pai, para a mãe, para os irmãos, né? Nossa, agora sim vai dar certo, estamos grávidos. Demorou 8 semanas e aí a gravidez não evoluiu. Então aquilo ali foi um momento de muita superação para nós, né? Porque nós esperávamos demais por aquele acontecimento. Né? E aconteceu, nós ficamos muito felizes. Só que, né, o processo, né, até as 12 semanas não evoluiu. Né? Teve, né, teve a ovulação, né? Teve a fecundação, apareceu no exame, só que, né, aconteceu que a gravidez não evoluiu. E ali foi um momento de muito, né, tristeza mesmo pra gente, né? Porque a gente queria tanto filho, a hora que acontece, né, a minha esposa acaba tendo esse aborto espontâneo. Então foi um momento que a gente chorou muito, né? Só que uma coisa, aquele dia Deus revelou. Né? Eu falei assim pra minha esposa, olha, Deus já nos deu o dom. Então, se nós já temos o dom, agora é a vontade de Deus que Ele nos dê filhos. E aí foi um processo muito, né, ali difícil, porque a gente tinha certeza, né, de que o filho era um menino, né, a gente sempre controlou certinho ali a ovulação, o dia do ápice e tal, da fecundação e tal, a gente tinha certeza que era um menino e tal. E aí um dia eu conversei com o padre Roberto, né, lá do São Miguel Arcanjo, naquele processo todo ali e tal, ó, padre, né, aconteceu isso com a gente, tá? Ele falou assim, vocês têm que fazer a entrega desse filho. Se vocês souberem, certo, que sexo que era, vocês tivessem o nome já dele, vocês têm que entregar esse filho para Deus. Chama-se o batismo de desejo. Para que isso também, né, hoje eu entendo que foi uma aceitação daquela perda. Né? Que é a grande resistência hoje para a gente superar qualquer trauma. Para você superar qualquer problema, qualquer trauma, antes de mais nada, você precisa aceitar o que já aconteceu. E foi o que aconteceu com a gente lá atrás. A gente precisava aceitar que tinha acontecido um aborto espontâneo, né? Que aquela gravidez não evoluiu. E aí nós fizemos esse batismo de desejo, que você participa de uma celebração, de uma missa, né? Na hora do ato penitencial, você confessa, né, pelaquela alma, né? Você apresenta o nome, né, da criança e você entrega na hora que o padre levanta a Eucaristia para consagrar. Nossa, é um momento maravilhoso, assim, de choro, de lavar, né, nós entregamos. Então, além dos 3 filhos que nós temos hoje, nós temos o Murilo, né, que nós batizamos de desejo,
né, que com certeza aí contempla Deus, né, no nosso, né, na nossa cabeça, no nosso pensamento. O fato é, né, que foi um momento ali de bastante superação, de bastante entrega, só que de muita fé. É isso que eu digo, né, que os momentos difíceis são os acontecimentos, são os estímulos que provarão a nossa inteligência emocional, a nossa fé, a nossa capacidade de ser pessoa, de ser gente. Não é nos momentos bons. A gente só consegue superar as adversidades com fé, com inteligência, com amor, com aceitação, com entendimento, com paz. Só que o principal delas é entender que tudo aquilo que é externo é passageiro. Tudo que é fora passa. A única coisa que é eterna é a nossa vida. É estar na presença de Deus. É a transcendência. É viver uma vida espiritual. Acabou minha água. Muito bem. Então aí aqui, né, em 2016, né? 2016, a Arielle fica grávida em fevereiro, né? E aí, grávida pela segunda vez, né? E aí em novembro de 2016, aí acontece um outro fato marcante na minha história, né? Que começa um novo ciclo, que é o nascimento da Manuela. Puxa, aí é uma experiência fantástica, né? Minha esposa sempre quis ter o parto natural, o parto normal, né? E, puxa, né? Primeira gravidez ali, né? Completa, né? Dela, então toda aquela expectativa, né? O parto natural, aí para quem entende, o parto normal também é um rito de passagem, né? Para a mulher. Então, é compreensível, né? Que muitas mulheres que tentam o parto natural e acaba não conseguindo, é compreensível por vários fatores, por várias situações, né? Então as mulheres que passaram por esse parto natural, né, é uma transcendência, é uma passagem, né, é muito forte, né, esse nascimento da criança, né? Então a gente, né, poder ver ali, né, um nascimento natural, né, a minha esposa, nossa, foi um momento assim, né, de um êxtase muito grande, né? De muito amor, né? Você pegar nos braços ali, né? Aquela criança do ventre, puxa, né? Tipo, você não tinha, agora você tem, né? E aí, né? O choro, e ali foi muita lágrima naquele dia, né? No dia 17 de novembro de 2016, me lembro com muito amor, que é um outro ciclo que se começa na minha vida, né? Porque nasce o filho, nasce o pai, né? Nasce o filho, nasce o pai. A mãe, ela já vai, né, tendo contato ali desde a fecundação, desde a gravidez. Mas o pai, ele nasce quando ele pega o filho, né, ali no colo, né? E eu poder ter pego ali o filho, né, como diz assim, quentinho, né, saindo ali, né, do ventre da minha esposa, né, saindo ali naturalmente, né? Então aquilo ali foi um momento marcante para nós, né? De muito amor, né, de muita entrega, sabe? De entender que, puxa, né? Olha como Deus foi generoso com a gente, né? Olha a vida que Deus nos presenteou. Olha, né, a responsabilidade que nós temos, né, de ter um filho nos braços, né, de ser pai, de ser mãe, de construir uma família, né? Olha tudo isso, né, passando na nossa cabeça e a gente vivendo tudo aquilo ali, né? Então, são coisas que fortalecem a nossa história, fortalecem a nossa caminhada, fortalecem a nossa espiritualidade, né? E depois em todos os desafios, né, da maternidade, da paternidade, os primeiros dias, os primeiros meses, né? E aí o primeiro ano é muito desafiador para os pais, né? É um aprendizado, né? Você erra muito, acerta muito, estuda muito, dorme pouco, fica mais acordado, o corpo já começa a criar um novo ciclo, né, de sono na noite. Por quê? Porque tudo é experiência nova, e aí né, o ano de 2017 ele é o ano inteiro, né, nessa experiência de paternidade, essa experiência de cuidar de um filho, essa experiência de acertar, de errar,
dorme pouco, acorda na madrugada. Só que, puxa, a gente faz isso com tanto amor, né? A gente faz isso com tanta entrega, com tanto zelo. E é nesses momentos que eu entendo o valor do servir, do fazer algo por alguém sem querer nada em troca. Porque um bebezinho pequeno, você, puxa, se deixar ali, ele morre. Né? Então aí você cuida, aí você zela, aí você troca a fralda, aí a esposa, né, a mulher amamenta, e você começa ali, né, aquela manjedora, né, que é a família, né, para uma criança. Então, poder ter vivido essa experiência, né, 3 vezes é fantástico. Né? Depois veio o Miguel em 2018, né, tivemos aí a experiência de novo do parto natural, que é muito marcante para o casal. Eu pude participar dos 3 partos intensamente, né, quase que pegando ali a criança, né, quando tá saindo ali da vulva, né, saindo ali do ventre da mãe. Né? Então, poder participar de tudo isso enriquece demais, né, o nosso amor de pai, enriquece demais a nossa experiência de casal, enriquece demais, né, a nossa experiência de vida. Puxa, você vê nascer uma vida. Não tem algo mais precioso do que uma vida. Não existe nada mais precioso do que a vida, porque a vida ela é eterna. A vida ela é a presença de Deus. A vida ela é a imagem, ela é a semelhança, ela é a transcendência. Puxa, a vida ela resume o que nós somos. Nós somos a vida. Nós somos a imagem de Deus. Puxa, não há nada mais significativo, né? Pelo menos para mim, de ter vivido esses 3 momentos do parto com a minha esposa, né? Ver ali a criança nascendo. Puxa, é transcendente, é maravilhoso, é extraordinário. Depois, né, ao longo da semana, dá até para compartilhar aí nos stories algumas fotos, né, desses momentos aí, para a gente poder também aí ajudar, né, a trabalhar melhor esse momento também para as pessoas que não assistiram aqui a live. Né? Então, depois de 2018, vem o Miguel, né? 2020 vem a pandemia, né? A pandemia é uma incógnita para todo mundo, né? O mundo se fecha, as pessoas ficam mais na casa, e claro, né? Nós mais na casa, minha esposa fica grávida de novo. Né? Minha esposa ficou grávida em abril de 2020. Né? E a pandemia começou em março. E aí em 2021, né, nasce a Maitê, né? É a nossa 3ª filha. Então, eu sou o pai, né, do Miguel, da Manuela e da Maitê. E do Murilo, né, que é o nosso filho do coração, o filho do céu, o filho, né, que nós tivemos somente por 7 semanas no ventre da Arielle. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Né? Dizer que nos últimos anos, né, eu tenho refletido sobre a minha vida. Em 2008 eu fiz uma experiência de um encontro chamado Método CIS, em 2018. Né? Esse encontro é um encontro de fortalecimento das emoções, um encontro de inteligência emocional. Depois, na mesma escola, eu me formei, né? Fiz uma grade de cursos, todas elas voltadas a fortalecimento emocional, né? A entender melhor quem eu sou, entender as minhas emoções, saber lidar com elas, né? Saber expressá-las, saber viver, né, tudo isso. Mas no último ano agora, em 2020, 2021, eu me aprofundei ainda mais, né, na espiritualidade. Por isso que eu tenho aqui agora este grande chamado de despertar as pessoas para viver a verdadeira identidade. Né? O que aconteceu, né, com toda essa minha história que eu contei aqui? Né? Qual que é o fruto de tudo isso? Só existe um fruto principal,
que é eu ter entendido e descoberto quem eu sou. Que mesmo eu tendo filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa, amigos, tendo uma casa, né, própria para morar, tendo meu carro para andar, tendo coisas, tendo bens, mas eu entendo que não é esse o meu principal valor. Isso não caracteriza quem eu sou. Isso diz o que eu tenho, mas não diz quem eu sou. Eu aprendi com tudo isso que uma pessoa que descobre quem ela passa a viver a verdade sobre quem ela é. E a palavra de Deus ela é clara. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a grande vitória na minha vida de tudo isso é ter descoberto, ou feito a experiência da verdade que é o ser humano. E a verdade é que o ser humano, ele é transcendente. Ele é imagem e semelhança de Deus. Ele é criado por Deus. Ele é gerado para a eternidade. E ele tem um compromisso no mundo de servir, de ajudar, de contribuir para que outras pessoas também, né, despertem a sua vida para a verdade que elas são. Então, com tudo isso, é por isso que eu estou aqui hoje. Né? Eu descobri alguns principais valores na minha vida. Valor é tudo aquilo que a gente não abre mão. Então, a fé, até coloquei aqui, ó, a fé, o eu interior, a verdade sobre quem eu sou. Né? A fé, a verdade sobre quem eu sou, o eu interior, essa transcendência é um valor muito grande na minha vida hoje. Depois, o matrimônio, a união do homem e da mulher, é um valor muito grande para mim. Não abro mão de jeito nenhum. E os filhos? Só que os filhos, a família, o matrimônio, eles são passageiros. A fé, saber quem eu sou, entender a minha verdadeira identidade, entender a transcendência da minha vida, é o que vai me fazer eterno. Aqui nesse mundo a gente deixa um legado, a gente deixa uma história, a gente deixa filhos, a gente deixa ensinamentos, a gente deixa experiências para os outros aprenderem. Só que a gente deixa. Nós não levamos. A gente deixa. É para esse mundo. Então, viver nesse mundo só tem sentido se for para servir, para ajudar, para fazer com que o outro cresça. Tanto é que a palavra de Deus vai dizer assim que Jesus crescia em graça, em sabedoria. É isso que nós precisamos. Crescer na graça, crescer em sabedoria, entender quem nós somos, viver a palavra de Deus, viver a experiência com Deus, viver pela fé. O justo vive pela fé e colocar toda a nossa esperança no Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é a vida eterna, o Senhor é o Cristo, o Senhor é a transcendência, o Senhor é aquilo que não passa. Por isso que a sua história possa também te levar a viver a verdade sobre quem você é. Porque se a tua história só te leva a viver as coisas do mundo, muito provavelmente o seu coração é um coração ainda vazio. Se a tua história de vida te leva a viver somente as coisas materiais, as coisas do mundo, as coisas que passam, é aquilo, né,
que São Tomás de Aquino diz, né? O nosso coração só irá descansar em paz quando nós fizermos uma experiência com a verdade. E a verdade é Cristo. A verdade é Deus. A verdade é que nós somos a imagem e semelhança de Deus, criados para a transcendência. E que temos uma missão aqui no mundo: servir, ajudar, contribuir, para que outras pessoas também conheçam a verdade sobre quem elas são. E é esse o meu chamado. É por isso que eu estou aqui toda noite. É por isso que, que eu evangelizo. É por isso que eu tenho esse canal aqui. Né, para dizer que você é uma pessoa única, especial, que tem a sua história. Para que você dê valor em quem você é. Se você não se valorizar, não espere para que os outros te valorizem. Porque nem sempre os outros darão o valor a respeito de quem nós somos. Porque talvez o outro não nos conhece. Quem nos conhece a fundo somos nós. Então, ame mais. Conheça-se mais. Entenda quem você é. Aceite as circunstâncias da vida e viva uma vida plena, feliz e alegre. Eu sou apaixonado pela minha vida. Hoje eu estou nesse desafio, de viver cada vez mais o momento presente. Para mim, a minha história ficou no passado, foi bom, é maravilhoso, eu tenho orgulho dela, como já contei aqui para você, mas eu sei que o que vale mesmo é o que eu estou fazendo aqui agora. É falando das coisas de Deus, é falando das coisas eternas, é falando das coisas do bem, é dizendo o quanto é importante uma pessoa fazer a experiência com Cristo, fazer uma experiência com a palavra de Deus, viver a verdade sobre quem ela é. É isso que vale a pena. Que Deus te abençoe. Isso é o que eu tinha para compartilhar. Vocês têm mais algum comentário aqui? Lindo. 14 de novembro. Sua vida, muito obrigado. Muito bem. Talvez eu falei ali que a Manuela nasceu dia 17 de novembro. Não, 17 de novembro eu casei, 17 de novembro de 2012 eu me casei. A Manuela nasceu dia 14 de novembro de 2016. O Miguel nasceu dia 7 de maio de 2018. E a Maitê nasceu no dia 10 de janeiro de 2021. Então a Maitê, 10 de janeiro de 2021. O Miguel, 7 de maio de 2018. E a Manuela, 14 de novembro de 2016. São as minhas riquezas. Só que vai ficar nessa terra. Eu tenho plena consciência disso. Só que isso também não me preocupa. Na verdade, poucas coisas me preocupam hoje. Por quê? Porque quem vive no agora, vive na presença de Deus, vive na fé. Não se preocupa com muita coisa, não. Por quê? Porque a gente sabe que tudo é de Deus. E o que é de Deus, permanece em Deus. Você é de Deus, permaneça em Deus. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua vida, a sua família, a sua história. Não deixe de contar a sua história. Porque a sua história inspira outras pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Até a próxima quinta-feira, 21h30, ao vivo aqui no meu Instagram.